Olá a todos, eu sou a bolsista Daniele Martins, sou orientada do professor Dr. Pedro Iguchi e o nosso trabalho se intitula Classificação Funcional Não Supervisionada de Árvores da Floresta Ombrófila Mista. Meu trabalho está estruturado em introdução, objetivo, material e métodos, resultados e discussão e conclusão. Então, como introdução, hoje em dia, na era da informática e da informação, em que os dados eles são gerados de forma abundante, cada vez mais o uso da inteligência artificial se faz necessário para as tarefas que requerem a identificação de padrões. Na ecologia florestal, dentre as tarefas em que a inteligência artificial pode ter grande aplicabilidade, destaca-se a classificação funcional das árvores. O agrupamento ecológico de espécies arbóreas é fundamental em várias atividades, como por exemplo no planejamento de restauração de áreas degradadas. Só que, no entanto, os métodos de classificação existentes eles apresentam alto nível de subjetividade, de modo que não raramente uma mesma espécie pode ser classificada em grupos distintos, de acordo com os critérios usados pelo pesquisador. Então, por isso, principalmente em regiões de elevada diversidade, as ferramentas que façam uso da inteligência artificial podem ser de grande interesse para automatizar o processo de classificação ecológica de espécies arbóreas. Com isso, o trabalho teve como objetivo explorar um método de classificação não supervisionada baseado no algoritmo de K-means, com a proposta de classificar espécies arbóreas com base em suas características funcionais. Agora eu vou falar um pouco de material e métodos, onde os dados foram extraídos do banco de dados do Laboratório de Dendrologia, com as características funcionais a seguir: densidade básica da madeira, área foliar específica, síndrome de dispersão, zoocórica e não zoocórica, regime de renovação foliar perene e decídua. Atualmente, o banco de dados ele consta com 95 espécies, 25.546 folhas e densidade de 1.551 árvores. As variáveis categóricas foram transformadas em binárias, os dados padronizados a partir do escalonamento em função de seus valores máximos absolutos. Com base nas características funcionais, foi utilizado o método de classificação não supervisionada a partir do algoritmo K-means. O número de grupos funcionais foi definido a partir de análise gráfica da plotagem do valor de inércia e função do grupo formados. Em seguida, foi realizada a redução da dimensionalidade das características funcionais das espécies arbóreas a partir da análise de componentes funcionais, PCA, e com posterior plotagem dos grupos funcionais com cores distintas. Então, todo esse procedimento analítico ele foi realizado por meio de linguagem de programação Python, junto com os módulos Pandas para a manipulação dos dados e Sklearn para as técnicas de aprendizado de máquina. Então, agora eu vou falar de resultados e discussão. No gráfico, a gente tem a inércia em função do número de clusters formados pelo algoritmo K-means. A partir dos dados funcionais utilizados, o algoritmo K-means permitiu a definição de 4 grupos funcionais, ou seja, inércia igual a 4,7. Acima dessa quantidade, o valor de inércia permaneceu constante, o que indica que a inclusão de novos grupos não se justifica. Aqui a gente tem a análise de componentes principais com base nas características funcionais de espécies arbóreas, cujos 2 primeiros eixos explicaram 66% da variação total. E as variações com maior correlação no PC1 foram regime de renovação foliar, decídua 0,50 e perene, menos 0,50, síndrome de dispersão, não zoocórica 0,42, zoocóricas menos 0,42 e área foliar específica 0,33. Já as variações com maior correlação no PC2 foram síndrome de dispersão, zoocórica 0,47, não zoocóricas menos 0,47 e densidade da madeira 0,37. O grupo vermelho ele foi formado por espécies decíduas, não zoocóricas e com folhas relativamente mais membranáceas. Dentro desse grupo, a gente pode citar exemplos como Cedrela officilis, Dalbergia frutensis e Sapium granuloso. O grupo azul formou-se por espécies perenes, zoocóricas e com folhas maior dureza. Dentro desse grupo, podemos destacar as espécies como Araucaria angustifolia, Mataibela ignoides e Litreia brasiliensis. Já o grupo amarelo foi composto por espécies zoocóricas de maior densidade da madeira. Dentro desse grupo encontram-se espécies como Alophilus edulis, Banara tomentosa e Prunus myrtifolia.
O grupo verde foi composto por espécies não zoocóricas e de baixa densidade da madeira. Dentro desse grupo temos espécies como Scletres cabra, Piptocarpa angustifolia e Vernonanthera discolor. Em nosso estudo, o uso do algoritmo K-mean se mostrou adequado para a classificação funcional não supervisionada das espécies presentes no banco de dados do Laboratório de Dendrologia, as quais são típicas da região e principalmente do Planalto Sul catarinense. Podemos destacar o grupo 4, que contemplou espécies pioneiras típicas, que, portanto, apresentam grande potencial para serem utilizadas no plantio de áreas degradadas. Então, gostaria de agradecer ao CNPq pela bolsa, ao DESC pelo ensino gratuito e de qualidade, ao Laboratório de Dendrologia e ao meu professor Pedro Iguchi.